nome que assombra o Brasil desde os anos 90 voltou a circular com força nas redes sociais e nos noticiários. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, poderá deixar a prisão a partir de 2028. E isso traz à tona um rastro de medo e traumas na sociedade. Será que estamos preparados para ver um dos maiores serial killers do Brasil fora das grades? Hoje vamos relembrar esse caso brutal e por que, mesmo após tanto tempo, o medo ainda ecoa e que impacto sua liberdade põe em xeque a confiança na justiça brasileira. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Já deixa sua curtida logo no início do vídeo, antes que você esqueça. Aproveita também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você curte True Crime, então o Zona no Ar é o seu canal de crimes e mistérios. Bora lá! Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Em 29 de novembro de 1967, na zona norte da capital paulista, nascia o Filho do Diabo. Segundo Francisco, era assim que seu avô o chamava. Sua mãe, Maria Helena, deixava o filho aos cuidados do avô, que era envolvido com o ocultismo e lhe ensinou boa parte de sua religião. Porém, Dona Maria Helena nunca confirmou tais relatos. Um indício de que seu filho já demonstrava sinais de que mentia compulsivamente. Segundo pesquisas do escritor Ulysses Campbell, que estudou o caso e lançou um livro, Francisco tinha dificuldades de ler e escrever. Foi alvo de chacota de toda a turma quando tentou ler um texto a pedido da professora, urinou nas calças e atacou uma de suas colegas. Então, foi expulso da escola com 7 anos de idade. Em algumas fontes, é mencionado que ele foi abusado por uma tia durante a infância, o que poderia ter contribuído para que tivesse problemas mais tarde de ereção em relações sexuais. Relatos de antigos vizinhos e familiares contavam que entre os 9 e 11 anos ele fez um amigo, e os dois saíam juntos para matar passarinhos e gatos. Foi a partir daí que ele foi tomando gosto em matar animais. Dizem que os dois ainda compraram uma marreta que usavam para matar também cavalos encontrados em locais descampados ou baldios. Aos 14 anos, Francisco trabalhou na limpeza de um frigorífico localizado no bairro Vila Esplanada, em Rio Preto. Depois, foi transferido para a função de marreteiro, onde ele abatia os bois que chegavam ao local. O patins foi sua maior paixão adolescente. Costumava andar pelo Parque de Ibirapuera e pelo Parque da Aclimação, moldando seu personagem social e conquistando popularidade entre os jovens esportistas. Ali, ele podia mascarar sua timidez e angústias internas, ganhando até um dinheirinho como um instrutor de patins anos mais tarde, no início da década de 90. Depois, começou a trabalhar como motoboy, entregando documentos e objetos em empresas da capital paulista. Esse trabalho lhe deu mobilidade urbana e conhecimento da cidade. Existem relatos em algumas fontes que em 95, Francisco atraiu uma amiga de sua ex-namorada de identidade não revelada até um terreno deserto onde tentou violentá-la sexualmente, alegando como motivo o fato dela ter apresentado outros homens para sua então companheira. Francisco chegou a ser detido, mas foi solto após pagar fiança. O caso foi registrado apenas como lesão corporal. Porém, não há confirmação dessa informação. A maioria das fontes informam que os crimes começaram 3 anos depois.
Durante aproximadamente um ano e meio, entre 1996 e 97, Francisco de Assis Pereira viveu um relacionamento com uma mulher trans chamada Tainá, em Diadema, na Grande São Paulo. Foi uma fase pouco conhecida do público, mas extremamente reveladora para psicólogos e investigadores que buscavam entender os aspectos mais íntimos de sua personalidade. Nesse período, Francisco estava desempregado e enfrentava dificuldades financeiras. Ele passou a depender de Tainá, que assumia parte das despesas da casa e o sustentava. Esse relacionamento conturbado terminou antes dos assassinatos no Parque do Estado, mas muitos peritos acreditam que ele foi um marco psicológico importante na escalada da violência de Francisco. O relacionamento era marcado por violência doméstica frequente. Tainá relatou em entrevistas e depoimentos que Francisco a agredia com tapas e socos, principalmente no estômago e no rosto. Esses episódios se repetiam com intensidade crescente, especialmente quando ela o confrontava ou discordava de suas atitudes. Em uma ocasião particularmente estranha e perturbadora, Francisco chegou em casa com um short manchado de sangue na região da genitália. Questionado sobre o motivo, ele respondeu que havia sofrido um ferimento, mas não deu detalhes. Anos depois, esse episódio passou a ser visto com outros olhos, como possível indício de envolvimento com violência sexual, ainda antes dos crimes pelos quais ficou conhecido. Durante esse período, Francisco demonstrava sinais de conflito interno com sua própria identidade sexual e de gênero. Há registros de que ele expressava desejo de ser mulher em alguns momentos, o que, segundo análises psicológicas posteriores, estava ligado não apenas a questões de identidade, mas também ao desejo de dominação nas relações afetivas. O relacionamento com uma mulher trans, nesse contexto, pode ter funcionado como um espaço onde ele tentava exercer controle enquanto projetava suas próprias ambivalências. Tainá contou que ele parecia, ao mesmo tempo, atraído e incomodado com sua feminilidade, uma dualidade que refletiria depois na maneira como abordava, seduzia e violentava suas futuras vítimas. A relação com Tainá pode ter funcionado como um ensaio para os comportamentos de controle, manipulação e agressividade que ele levaria a níveis extremos nos crimes posteriores. A dinâmica de dependência, abuso e negação da realidade presentes nesse convívio íntimo acabou oferecendo pistas essenciais para traçar o perfil psicológico de um dos mais notórios assassinos em série do Brasil. Em 29 de janeiro de 1998, o corpo de Raquel Mota Rodrigues foi encontrado no Parque do Estado. Raquel tinha 23 anos e trabalhava como vendedora. Na época, ela procurava emprego em uma loja de móveis na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Chegou a entrar em contato com uma prima para informar que havia aceitado uma proposta para posar como modelo para um fotógrafo que havia a abordado. Em 4 de julho do mesmo ano, mais um corpo foi encontrado no mesmo local por um jovem que entrou no mesmo parque procurando por uma pipa. A polícia foi chamada e descobriu que aquele corpo pertencia a Selma Ferreira Queiroz, uma jovem de 18 anos que morava em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Era estudante e desapareceu pouco antes de começar no novo emprego. Ela havia desaparecido no dia anterior e foi encontrada apenas com os sapatos, com sinais de espancamento e violência sexual. A vítima também tinha marcas de mordidas nos seios, no interior das pernas e nos ombros. De acordo com a investigação policial, ela também morreu estrangulada. O corpo da telefonista de 21 anos, Rosa Alves Neta, foi encontrado no dia 9 de julho. Ela saiu de casa no Valo Velho, na divisa com Itapecerica da Serra, e estava em um estado emocional delicado devido ao fim de um relacionamento. Foi levada do Parque Ibirapuera para a mata do Parque do Estado e lá foi estrangulada. De acordo com relatórios policiais, Francisco chegou a afirmar de maneira sádica que foi fácil demais convencê-la.
Em 28 de julho foi encontrado o corpo da vendedora Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 17 de abril. Ela tinha o sonho de ser modelo e foi abordada por um homem que dizia ser um caçador de talentos. Ele a levou de moto para um suposto acampamento no Parque do Estado, a deixando em uma zona de mata. Lá, segundo inquérito policial, ele teria estuprado e matado por asfixia, usando cadarços de suas botas. A vítima Elisângela Francisco da Silva desapareceu em maio na Avenida Rebouças, em Pinheiros. Ela tinha ido a um shopping e foi encontrada morta na mata do parque em 28 de julho. A conservação da pele de seu polegar possibilitou a identificação dela, permitindo a coleta de sua impressão digital. Os peritos conseguiram realizar a identificação após reidratar o dedo com glicerina e formol. No início, a polícia não fazia ligação direta entre os desaparecimentos de mulheres jovens em São Paulo. Os primeiros casos de mulheres sumidas em 1998 pareciam isolados. No entanto, o padrão se repetia. Jovens entre 16 e 24 anos, desaparecidas após dizerem que iriam encontrar alguém ligado a uma agência de modelos. Último local visto, geralmente em estações de metrô ou terminais de ônibus. Algumas mencionaram amigos ou parentes que fariam um ensaio fotográfico. E esse padrão foi mantido até que o plano do algoz deu errado. E uma das vítimas conseguiu sobreviver no parque e procurou a polícia. Seu nome, Lícia Lopes dos Santos. Lícia foi abordada por Francisco, que a ameaçou com uma arma e tentou levá-la à força. Durante o trajeto, ao avistar uma pessoa, ela simulou conhecê-la e sinalizou estar em perigo, fazendo com que Francisco escondesse a arma na hora. Aproveitando-se de um momento de distração, ela conseguiu fugir, embarcando em um ônibus. No dia seguinte, ele voltou a atacá-la, dessa vez conseguindo levá-la até o Parque do Estado, onde tentou abusá-la. Lícia escapou correndo pela mata. Ao procurar ajuda na delegacia, encontrou descaso. O escrivão estava mais interessado em um jogo de futebol, o que não seria nenhuma novidade. Dias depois, conseguiu registrar a ocorrência, que foi classificada apenas como roubo consumado, um tremendo absurdo, mas isso é Brasil, né? O depoimento dela foi fundamental. Descreveu as características do criminoso e seu roteiro de abordagens. O assunto já tomava conta dos jornais e Francisco começou a entender que estava perto de ser pego e precisava apagar seus rastros. Era um fato consumado. O maníaco do parque espalhava uma onda de terror e todos estavam em seu encalço. A partir daí, a casa de Francisco começa a ruir. Ele também havia abordado uma vítima que recusou as fotos, então ele lhe deixou um cartão com o número de telefone caso ela mudasse de ideia e deixou seu nome para contato. Jean. Após o suposto assassino em série explodir nos noticiários, tais informações foram passadas anonimamente para as autoridades, que conseguiram chegar até o local onde o criminoso trabalhava como motoboy. Só que no local não trabalhava nenhum Jean. Porém, o proprietário da empresa lembrou de um detalhe crucial de um de seus funcionários que havia desaparecido repentinamente, deixando apenas uma carta de despedida e um jornal em cima da mesa. Enquanto isso, no jornal havia um retrato falado. A polícia já tinha um rosto e estava cada vez mais próxima da verdade. Durante o andamento das investigações do desaparecimento de Isadora Frankel, ela estava desaparecida, gente, desde o dia 10 de fevereiro. Os familiares da vítima, então, começaram a monitorar seus dados e acabaram descobrindo que compras estavam sendo feitas em seu nome, ou seja, no nome da Isadora. As compras eram feitas com cheques da própria Isadora, mesmo ela estando desaparecida. Os lojistas que aceitaram os cheques relataram que um homem foi quem efetuou as compras.
não Isadora. A partir da descrição física dada pelos comerciantes e do cruzamento com as informações fornecidas pela família da vítima, que já suspeitava de um homem que se dizia fotógrafo, a polícia chegou a Francisco de Assis Pereira. Francisco foi chamado para prestar esclarecimentos à delegacia. Isso aconteceu antes dele fugir e antes de qualquer corpo ser encontrado. Ele foi questionado sobre como conseguiu os cheques de Isadora e ele respondeu que ela era sua namorada e que havia lhe entregue espontaneamente. Como naquele momento não havia prova concreta de um crime, o corpo de Isadora ainda não havia sido localizado, a polícia não pôde prendê-lo e ele foi liberado após o depoimento. Pouco tempo depois de prestar esse depoimento, Francisco fugiu de São Paulo. Essa fuga aumentou fortemente as suspeitas contra ele. A polícia passou a tratá-lo como principal suspeito, não apenas no caso de Isadora, mas também no de outras mulheres desaparecidas. A polícia levou a foto de Francisco até as vítimas sobreviventes. Todas confirmaram sua identidade. Agora, o desafio era capturá-lo. Mas ele estava foragido, se tornando o homem mais procurado do Brasil naquele momento. Para o azar de Francisco, foi no Rio Grande do Sul que ele foi capturado. Em 4 de agosto de 1998, apenas 23 dias após a criação do retrato falado, ele foi localizado e preso em Itaqui, a mais de 700 quilômetros de Porto Alegre. Na ocasião de sua prisão, Francisco confessou parte dos crimes, admitindo a autoria de 11 assassinatos e 23 ataques a mulheres. Após sua prisão, Francisco confessou o assassinato de Isadora Frankel e admitiu ter usado os cheques dela após matá-la. Sua mentira sobre o relacionamento com Isadora foi rapidamente desmontada pela família da jovem, que negou qualquer tipo de envolvimento amoroso. Esse depoimento é considerado o primeiro grande erro de Francisco, que deixou um rastro concreto de seus crimes. No dia 8 de agosto de 1998, o corpo de Isadora foi encontrado. A ossada da estudante foi achada em estado deteriorado porque o maníaco tinha ateado fogo no corpo para tentar apagar provas e evidências. O julgamento de Francisco foi marcado por grande repercussão midiática em São Paulo e em todo o Brasil. Durante o processo, foram apresentadas provas contundentes, como depoimentos das vítimas que sobreviveram, impressões digitais, objetos apreendidos e reconhecimento fotográfico que ligavam Pereira aos crimes. O réu manteve uma postura fria e a acumulação de evidências e testemunhos tornou a condenação praticamente inevitável. O maníaco do parque confessou ter matado 11 mulheres, embora apenas 9 corpos tenham sido encontrados. Em todos os julgamentos, dizia agir sob inspiração maligna, enquanto acusação e defesa discutiam sua saúde mental e responsabilidade pelos crimes. Em setembro de 1999, ele foi condenado a 121 anos de prisão em regime fechado pelos assassinatos de 5 mulheres, além de crimes de estupro, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor. Esse foi o terceiro e último julgamento realizado no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. O processo se referia às mortes de Selma Ferreira Queiroz, Patrícia Gonçalves Marinho, Raquel Mota Rodrigues e 2 vítimas não identificadas. O júri, formado por 7 pessoas, considerou o réu plenamente consciente de seus atos, rejeitando a tese da defesa de que ele seria semi-imputável para cumprir pena em manicômio. Ao final de todo o processo, foram acumulados quase 300 anos de sentença. É que, na verdade, o tempo máximo hoje é de 40 anos, mas na época em que ele foi condenado, o Código Penal brasileiro só limitava o cumprimento de pena até 30 anos, independentemente do número de sentenças acumuladas, conforme o artigo 75. O maníaco do parque recebeu centenas de cartas de mulheres durante a sua prisão, muitas expressando admiração e até paixão por ele.
No entanto, os conteúdos dessas cartas não foram amplamente divulgados. O jornalista Gilmar Rodrigues, em seu livro Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers, de 2009, mencionou que Pereira recebeu cerca de 1000 cartas de amor apenas no primeiro mês após sua prisão em 98. Psicologia e a psiquiatria explicam que esse comportamento é conhecido como hibristofilia, um termo usado para descrever a atração afetiva ou sexual por pessoas que cometeram crimes violentos. Trata-se de um fenômeno multifatorial, ou seja, não existe uma única causa. Entre os motivos mais apontados estão o desejo de viver fantasias particulares, a sensação de controle por se relacionar com alguém temido por todos, menos por elas, a busca por notoriedade ou pela atenção dos holofotes, a repetição de padrões de relacionamentos abusivos nos quais enxergam nesses homens uma figura forte e dominante, a ilusão de que podem transformá-los ou salvá-los, a falsa impressão de segurança pelo fato do criminoso estar preso, além de fatores ligados à dependência emocional, traços de personalidade, masoquismo ou transtornos psicológicos. E foi através de uma dessas cartas que Francisco, preso na penitenciária de Itaí, São Paulo, conheceu uma mulher no início dos anos 2000. Jussara Gomes Glauter era uma gaúcha de 60 anos que passou a visitá-lo semanalmente após trocar cartas com ele. Ela não o via como um algoz, mas o via como um homem solitário que precisava de afeto. Eles formalizaram um contrato de união estável e Jussara ainda chegou a lutar por visitas íntimas, mas o pedido foi negado pela direção da penitenciária. Eles passaram a se ver apenas no parlatório, local onde os presos podem se comunicar de forma monitorada. Ela levava produtos de higiene e alimentos, mas algumas fontes indicam que ela não seguiu com o casamento após Francisco ter demonstrado um comportamento agressivo. No entanto, não há fontes confiáveis que confirmem tais informações. Seu casamento foi amplamente divulgado na mídia, mas não se sabe o atual estado civil do maníaco do parque. Com a proximidade do cumprimento de 30 anos de prisão, previsto para 2028, Francisco tem se apresentado como uma pessoa transformada. Em entrevistas afirmou que aquele Francisco morreu e que está apto a viver em sociedade. Ele também revelou planos de mudar de nome ao ser libertado. Apesar de sua postura atual, especialistas e autoridades alertam que ele continua apresentando características de transtorno de personalidade antissocial, sem acompanhamento psicológico adequado desde a época do crime. Reuni material que aborda perspectivas sobre o maníaco do parque. O conteúdo inclui a opinião de especialistas sobre a possibilidade e riscos de sua soltura, insights da fonoaudióloga que trocou mais de 50 cartas com ele e trechos importantes de entrevistas concedidas por pessoas próximas ao caso e pelo próprio condenado. Esse compilado oferece uma visão abrangente que combina análise profissional, experiências pessoais e relatos diretos, permitindo compreender melhor o impacto social, psicológico e legal desse caso. Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. O desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De destruir. De morder a carne, de sentir o... Essa aqui? Era bonita. Conversava bem? Conversava. Mas você conversava melhor, né? Eu tinha. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Tanto elas como eu fui vítima. Eu fui vítima de um mal
e ela foi vítima de um mal que estava sobre mim. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Simone Lopes Bravo é uma fonoaudióloga que começou a se interessar por psiquiatria. E ela resolveu mandar cartas para um dos criminosos mais famosos do Brasil, o maníaco do parque. Simone arrancou do assassino o motivo que o fazia voltar à cena do crime. Depois que ia embora, ficava com muitos pensamentos. Não queria parar de pensar. Aqueles pensamentos me excitavam. Aí eu voltava de novo lá no mesmo lugar para ver a pessoa de novo. O homem que violentou e matou tantas mulheres está pronto para voltar a conviver em sociedade? Este psiquiatra diz que não. É um indivíduo que tem um quadro super grave de psicopatia. A chance dele ter piorado do quadro dele ao longo desses anos sem ter recebido nenhum tratamento é muito grande e tem uma chance realmente dele cometer novos delitos ao sair. A pesquisa da brasileira que mora em Portugal confirmou a psicopatia de Francisco de Assis Pereira. Simone tentou convencer a família do maníaco. Eu expliquei o que era a doença, como eu falei aqui, né? Expliquei como se dá, que existem graus e que o Francisco era do grau mais severo. Eu pensei que tivessem entendido quando eu conversei. Mas há pouco tempo vi outras entrevistas da mãe e a mãe realmente acha que ele está apto a sair. Mas a psiquiatria forense, séria, comprometida, responsável, sabe que a psicopatia não tem cura. A pessoa nasce, cresce e morre com a psicopatia. Você acredita que se ele sair, pode acontecer de novo? Sim, acredito. Ele foi pego, foi para julgamento e no julgamento não foi instaurado incidente de insanidade mental. E aí ele foi condenado a uma pena altíssima de 130, 140 anos, mas infelizmente está para sair. A possibilidade dele ser só em 2028 mostra o quanto é ruim a lei brasileira. Isso é um absurdo. Porque se ele for solto, ele vai voltar a cometer delito. Agora, você pergunta para mim, por que essa sua convicção? Porque indivíduos como ele, que tem um determinado diagnóstico, tem também um prognóstico, ou seja, um conhecimento para adiante, o que vai acontecer. E são, infelizmente eu falo isso como médico, são incuráveis. Em medicina, seja a especialidade que for, existem males incuráveis. Em psiquiatria também. Então, é impossível ele não apresentar periculosidade social. Ele apresenta e apresentará. Então, não tem jeito. Como vai para a rua? O caso dele é um caso típico de medida de segurança detentiva por quanto tempo viver. Você tem inúmeros exemplos que frequentaram a mídia e exemplos que não frequentaram a mídia de pessoas portadoras de altíssima periculosidade, como é o caso dele, que foram colocados erradamente em liberdade, voltaram para a sociedade e não demoraram para voltar a delinquir. O caso dele é outra, questão de esperar. Você tem inúmeros casos. E também ele ficar fora da sociedade é para proteção dele. Porque se ele vai para a rua, ele está arriscado a ser assassinado, morto numa legítima defesa ou numa temibilidade. A temibilidade existe. Então, basicamente é isso. Insensível, manipulador, sedutor, tentou, numa primeira entrevista, me seduzir, né? O que me deixou muito assustada. Na cadeia de Itaí tem um corredor de consultórios que você tem que deixar a porta aberta para o agente penitenciário saber o que está acontecendo ali. Ele fala, doutora, posso fechar a porta porque está muito barulho? Eu falei, pode. E nisso o agente penitenciário vem na janela e fala, o que a senhora está fazendo? Porque em cadeia não se quebra regras. Você pode morrer
por quebrar uma regra. Aí eu falei pra gente, deixa comigo, né? Ele ouviu os passos da gente indo embora, ele apoiou em cima da mesa e veio e me pegou pelo pescoço. E se eu matar a senhora agora? Eu fiquei com tanto ódio dele, que eu catei o braço dele aqui, falei, você não é louco de fazer uma coisa dessa? E joguei. E aí ele caiu na cadeira e falou, não sou louco não, sou psicopata. Ele é muito perigoso para a sociedade, ele já falou, eu vou voltar a matar, que ele gosta de matar, ele tem prazer em matar. Embora Francisco de Assis Pereira afirme ter mudado, especialistas alertam que ele apresenta transtorno de personalidade antissocial, uma condição que envolve padrões de comportamento manipulador, impulsivo e sem empatia e que não possui cura definitiva. Por mais que relatos de transformação ou arrependimento surjam, a opinião de profissionais da área não pode ser desmerecida. A soltura de alguém com histórico de crimes tão graves representa um risco direto à segurança da sociedade e é preciso considerar o impacto de decisões assim. Este caso serve como um alerta. A justiça deve sempre equilibrar direitos individuais com a proteção coletiva e nem todo arrependimento ou aparente mudança garante que o perigo tenha passado. Hoje, a aparência de Francisco mudou bastante. Ele já não se parece mais com um homem que chocou o Brasil nos anos 90. Além disso, ele revelou que pretende mudar de nome quando deixar a prisão em 2028, numa tentativa de recomeçar a vida no anonimato. Mas a história dele continua viva na memória das vítimas. No documentário Maníaco do Parque, A História Não Contada, disponível na Amazon Prime, mulheres que sobreviveram aos seus ataques se reúnem para contar com coragem o que viveram. Elas falam do medo que ainda sentem e da preocupação com a possibilidade da soltura de Francisco. O documentário também traz a visão de especialistas que analisam o perfil psicológico do criminoso e explicam por que ele ainda é considerado um risco. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe. Comente aí se você acha que ele está apto para voltar a conviver em sociedade. E se você esqueceu, curta e se inscreva para mais conteúdos como esse. Obrigada por sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.